Confirmar, estão ouvindo o som? Só aguardar uns minutinhos, tá? Perfeito, ok. Bom, beleza, então vamos começar aqui, tá? A ideia é falar um pouquinho da temática gestão de crises e emergências, experiências de campo e lições aprendidas com o caso da Samarco, tá? É uma experiência que decorreu aí da minha tese de doutorado, defendida agora no finalzinho do ano passado, e eu tive essa oportunidade, né, do Ian me convidar para falar para vocês um pouquinho desse tema, tá? Vou começar então. O tema central, né, é desastres industriais, e ele traz aí uma perspectiva toda relacionada a o quanto as empresas, né, podem lidar com a questão da gestão de crises, né? Então, embora minha tese tenha sido pré-pandemia, né, mas acabou, infelizmente, aí vindo a calhar, porque as empresas cearenses, né, enfim, do mundo inteiro enfrentam cada vez mais essa temática de enfrentar uma grande crise, né? E como eu estudei o caso da Samarco na minha tese, na perspectiva aí da gestão de desastres industriais e dos processos de recuperação, né, desses desastres, muita coisa que surgiu de lá de insight acaba, de certo modo, ajudando, né, a gente pensar também um pouco desse momento da pandemia, né, dos desafios que ela vem impondo. Então, o tema central, né, da minha tese, vou falar um pouquinho da tese, né, e daí eu vou tentando puxar um pouco para a nossa realidade atual. Na verdade, a apresentação de um case, né, o case da Samarco, é um case, no caso, de fracasso, né, infelizmente, mas que tem uma série de lições aprendidas aí a nos passar. Então, o foco inicial é desastre industrial. Os desastres, né, começaram a ser tratados pela literatura muito a partir da Segunda Guerra Mundial, porque os efeitos da defesa militar, né, eles eram insuficientes para evitar que a população civil fosse atingida, e aí começa a se estruturar a defesa civil, né, como uma entidade, como uma instituição, né, uma instituição que passou a se replicar aí nos países afora. Essa defesa civil tinha um foco muito de reação, né, e aí essa temática começou a se estruturar um pouco mais, e os desastres naturais, né, começaram a trazer também para a pauta esse tema de maneira mais estruturada, né, começou a casar com as iniciativas da defesa civil nos países como um todo, e a ONU passou a liderar esse tema, principalmente relacionado aos desastres naturais e, mais recentemente, a questão das mudanças climáticas. Então foi daí que a literatura começou a se estruturar, né, muito em função da própria experiência, né? Não existem muitas teorias em torno disso, são mais boas práticas que começaram a ser consolidadas em função da experiência e pelo protagonismo desses órgãos, dessas instituições, né? Primeiramente a Defesa Civil e depois as Nações Unidas, que passaram a pautar isso, né, em reuniões internacionais, em conferências, e realmente constituir aí uma série de boas práticas para orientar, né, principalmente as ações de mitigação e de prevenção de desastres em geral, né, com foco maior em desastres naturais, mas secundariamente em desastres causados pelo homem, né, desastres tecnológicos e, no caso de empresas industriais, desastres industriais. E aí essa literatura foi trazendo uma série de insights nesse sentido em função dessa experiência, e houveram alguns marcos, né, eles próprios chamam de marcos, inclusive, como o marco de Sendai, que é o mais recente, de 2015, que é inspirado na experiência de Fukushima, né, o desastre no Japão, que envolveu lá, primeiramente, aquele maremoto que atingiu a usina e causou também, né, um problema ligado a um desastre nuclear, né, e até hoje eles estão em processo de recuperação ainda, embora seja o Japão e a experiência seja de 2011, né, mas de lá para cá o processo de recuperação ainda não foi finalizado, né? Você tem uma série ainda de dramas, de reassentamentos de comunidades e coisas do tipo, mesmo sendo o Japão um dos países mais bem preparados, né, para esse tipo de coisa. E por conta justamente desse preparo, né, e de mesmo assim não ter sido possível evitar o desastre, né, e aí veio toda uma literatura internacional liderada pela ONU,
em que eles publicam esse marco de Sendai, que se torna o grande framework internacional para se lidar com desastres daí para frente, né? Agora, todos esses frameworks estão muito ligados a uma questão de prevenção, né? Eles estão muito focados na ideia de mitigar e prevenir. E as perspectivas de resposta e recuperação, elas são secundárias na literatura. Então, você não tem uma estrutura teórica e bem fundamentada e bem estruturada, né, de orientar como se deve lidar com as questões de resposta e principalmente de recuperação, né, que é uma questão mais de longo prazo. E esses são os elementos que compõem esse ciclo de vida dos desastres, né? Prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, né? Então os focos da literatura estão muito focados aí nas primeiras fases e as fases finais, né, acabam ficando descobertas em termos do que fazer, né, quando você não foi capaz de evitar um desastre e agora vai ter que lidar com ele e com os danos que ele causou e os efeitos que ele trouxe, né, para sociedade em geral, para as pessoas, para as empresas. E isso é uma lacuna na literatura internacional, né? E aí, para a minha tese em específico, né, tentando cobrir um pouco essa lacuna, eu trouxe um outro conceito chamado problemas perversos, né, que é um conceito bem interessante dos anos 70, um conceito norte-americano de dois engenheiros, né, em que eles fazem uma crítica à própria engenharia, né, dizendo que os problemas ligados principalmente a políticas públicas eles são problemas que a engenharia não consegue resolver, né? Porque eles têm uma complexidade tal que as soluções de engenharia elas são ineficazes, elas são insuficientes, né? Para conseguir coordenar de fato problemas que têm uma capilaridade, que têm uma natureza do que eles chamam de perverso, né? E que por isso a engenharia é incapaz de resolver. E aí eu trago esse conceito para a minha tese, em termos dos desastres, né, serem compreendidos pela lente que eu utilizo como desastres perversos, né, por causarem ali uma série de desdobramentos que vão ser de difícil resolução, principalmente numa visão de engenharia. E esses problemas perversos a literatura classifica de várias formas, mas uma das formas interessantes ela traz três características para esses problemas perversos, né? O primeiro é a ideia de que eles são desestruturados, no sentido de que você não consegue determinar com facilidade qual é a causa e quais são os efeitos desse problema. E você não tem uma clareza acerca do que de fato é o problema e também não tem uma total clareza de quais são as soluções, né? Então as partes que estão envolvidas no problema elas vão ter um sério desafio de consenso, né? Porque o problema gera várias interpretações sobre ele, né? Então as pessoas não o compreendem de uma forma única e, consequentemente, acham que as formas de resolver esse mesmo problema são das mais diversas. E aí essas partes, né, envolvidas no problema vão discordar em grande parte sobre o que de fato é o problema e, consequentemente, vão querer resolvê-lo de formas das mais distintas, né, e vão também ter uma dificuldade de consensuar sobre o que seria a solução desse problema. Um outro conceito é a ideia deles serem transversais, né? Então eles não podem ser resolvidos por uma parte interessada única, por uma empresa sozinha, por uma entidade isolada, né? Ela precisa... O problema ele envolve, né, ele se dá de uma forma em que ele envolve uma infinidade de atores e esses atores, para resolver o problema, eles têm que de alguma forma se unir, né, até para que eles consigam ter a dimensão exata do problema e consigam se coordenar entre si para que cada um ali resolva um pedaço desse problema de uma forma integrada, de uma forma organizada, né? Então essa transversalidade do problema traz esse desafio de exigir um trabalho conjunto para que ele seja resolvido. E o último é um conceito bem interessante, né? Os autores chamam dos problemas perversos como uma questão implacável, né? Implacável no sentido de que ele não vai ser resolvido de uma vez por todas, esse problema, né? Porque você sempre vai ter que lidar com ele, não é uma coisa que tem um ponto final, né? Você vai se relacionar com um problema que é sempre processual, né? Ele vai estar sempre ali se transformando e se metamorfoseando na medida em que você tenta resolvê-lo. E outra coisa é que cada tentativa de resolver esse problema acaba gerando outros problemas, né? E aí você está sempre ali amarrado, né, com essa problemática toda que foi criada, dada essa perversidade toda, né, que caracteriza
os problemas perversos, né? Então eu trago essa literatura para dizer que os desastres, pelo menos no caso em que eu estudei, né, ele tem essa característica toda de uma perversidade envolvida nos danos que um desastre industrial trouxe, no caso lá para a bacia do Rio Doce, e isso vai me ajudando a compreender o fenômeno na medida em que eu avanço, né, na pesquisa de campo e tento compreender o que é que de fato aconteceu no caso específico da Samarco. E aí, falando um pouquinho dessa experiência, né, eu tive lá na bacia do Rio Doce no período aí de 19 de fevereiro a 16 de março de 2018, né, já tem uns 2 anos dessa experiência, que foi bem marcante, assim, né, em termos de sentir na pele mesmo, assim, tá lá muito próximo de todas as pessoas, né, todas não, mas boa parte das pessoas que sofrem desse desafio que o desastre deixou, né, o desastre não foi só a lama que percorreu a bacia do Rio Doce inteiro, mas na medida em que ela faz esse percurso, ela vai deixando uma infinidade de danos, né, e vai sendo perversa mesmo, em termos, né, de afetar a vida das pessoas e fazer com que elas, né, passem a lidar com isso no seu cotidiano. É um problema que a princípio não existia e que passou a fazer parte da vida dessas pessoas como um todo, incluindo aí empresas, né, instituições do poder público, do Ministério Público e outras mais. Então, eu pude viver isso muito de perto, conversando, né, com muitas dessas instituições, das empresas, dos atingidos, das comunidades, né. Então foram quase 30 dias aí de uma grande imersão, né, em que eu tive a oportunidade realmente de conversar aí com muitas dessas instituições, né. A gente está falando aí de pouco mais de 50 entrevistas realizadas, mais de 50 horas de áudios gravados, né, acesso a uma infinidade de materiais também. A minha revisão, né, de dados secundários somou aí mais de 7.000 páginas, para poder compreender realmente a fundo, né, porque como o problema é perverso, ele tem realmente uma profundidade muito grande e as visões, né, entre quem está sofrendo esse problema são muito distintas, né, as visões umas das outras. E aí, por conta disso, eu precisava meio que reconstituir essas várias interpretações, né, que as pessoas e as instituições tinham acerca do que foi o desastre, para poder manter a imparcialidade, né? Porque também elas estão dentro de uma arena muito conflituosa, e aí cada uma traz um ponto de vista completamente oposto a outras instituições. Então você tem realmente um grande conflito, né, nesse espaço, e aí eu precisei ouvir muita gente realmente, estudar muito para poder ter uma propriedade para entender realmente o que é que aconteceu, né, na bacia do Rio Doce, em Mariana, né, mais especificamente lá no complexo de Germano, e todos os efeitos, né, que o rompimento da barragem de Fundão gerou, né? Então foi realmente um trabalho bem árduo, mas deu para conhecer bem a fundo, né? Os 30 dias de experiência em campo foram bem relevantes nesse sentido. E aí eu passei por Belo Horizonte primeiramente para conversar com os entes do poder público, principalmente, dentre outros. Depois fui para Mariana, conheci as comunidades atingidas, fui para outras cidades impactadas ali próximo, né, como Barra Longa. Voltei para Belo Horizonte para fazer algumas entrevistas complementares, e depois percorri a bacia como um todo, né? Passei por Governador Valadares, algumas outras cidades ali do Médio Doce, até chegar no Espírito Santo, né? Começando por Colatina, depois de Baixo Guandu, que é a fronteira, e até chegar em Vitória também para conversar com outros entes do poder público do estado do Espírito Santo. E por último fui para Brasília, né, conversar com os entes federais envolvidos também no processo de recuperação da bacia do Rio Doce em função aí do desastre. E aí deu realmente, né, para ter uma visão bem profunda e de vários ângulos, né, a coisa de ouvir realmente vários pontos de vista foi um ponto central assim da pesquisa, e deu para conhecer bem a fundo tudo isso, né. E aí, em termos assim do que foi que deu para ver, né, nessa pesquisa toda, com base nessa experiência de campo primeiramente, e na leitura dos dados secundários na sequência. Contando um pouquinho da história, né? Acho que muitos devem lembrar e devem saber, é o primeiro desastre, né, envolvendo a Vale, não é o de Brumadinho, o Brumadinho foi depois. Esse foi em Mariana, no município de Mariana, pegando ali primeiramente o distrito de Bento Rodrigues, que foi a primeira cidade que foi destruída, completamente destruída, na verdade. E o desastre se dá, né, na planta industrial da Samarco, que é uma joint venture composta aí pela Vale do Rio Doce, pela BHP, e que
e que constituem, né, a empresa Samarco. E aí no dia 5 de novembro, né, de 2015, já tem um tempinho, a barragem se rompe, e a lama desce, né, a jusante da barragem, né, e vai meio que engolindo tudo que tem pela frente. Aí você tem um grande drama, né, e um movimento aí meio que morfológico, né, como se chama na geografia. A lama vai descendo e vai se acomodando, né, a morfologia da região, né, a questão do vale, vai se acomodando nas margens, vai arrastando, né, as árvores e tudo que ela encontra pela frente, né. Quando essa lama desce, uma pessoa da própria comunidade de Bento Rodrigues, ela percebe, né, porque ela está próxima lá da barragem e ela visualiza, e aí ela pega uma moto, né, e sai correndo, sai rápido com a moto, gritando para a comunidade evacuar a cidade. E é essa pessoa realmente que salva, né, a comunidade, porque a sirene não tocou, né, é um grande crítico que se faz até hoje a Samarco. A sirene não tocou e a comunidade não foi avisada, né, de que a barragem tinha rompido. As pessoas que morreram, quase todas elas estavam na própria barragem. E a cidade de Bento Rodrigues foi sendo evacuada por conta desse alerta de socorro dessa pessoa, da comunidade. E as pessoas foram correndo para o lado mais alto, né? E aí a lama desce numa velocidade estrondosa. A gente está falando aí de mais ou menos uns 20 metros de altura da onda de lama. E uma velocidade bem considerável também, e na verdade ela não passa por cima de Bento Rodrigues de maneira direta, né? Na verdade ela se encontra com o contrafluxo do Gualacho do Norte, o primeiro rio que ela encontra. Na verdade ela entra no córrego Santarém, e do córrego Santarém ela segue o curso do córrego e encontra o primeiro afluente, né, que é o Gualacho do Norte. E desse encontro, né, do contrafluxo do rio, o choque que se dá, né, entre a onda de lama e o rio faz com que uma boa parte da lama, né, tenha um refluxo, e esse refluxo é o que destrói Bento Rodrigues. Mas mesmo assim, boa parte da lama continua o seu curso normal, digamos assim, né? Então é somente o refluxo de parte da lama que destrói a cidade. A gente está falando aí de 32 milhões de metros cúbicos que saíram de dentro da barragem de Fundão. Essa lama, quando ela sai, na verdade, ela cai dentro de uma barragem de água, que é a barragem de Santarém, né, que não foi destruída, ela só sofreu alguns impactos, alguns fragmentos que foi quebrado, mas ela não é destruída, é uma barragem de água, e quando a lama cai dentro dessa água, ela ganha impulso e vai para frente, né, vai a jusante. E aí se encontra mais na frente com o Gualacho do Norte, o contrafluxo destrói Bento Rodrigues, essa lama segue, mesmo assim, com uma força ainda enorme. 75 quilômetros depois, aproximadamente, ela destrói também num novo contrafluxo com um outro afluente, né, que é o Rio Carmo. Ela destrói a Praça de Barra Longa, e mesmo assim ela continua seguindo o fluxo do rio, continua o seu curso, digamos, natural, e corre Rio Doce afora, né? Que o Rio Doce é o encontro do Rio do Carmo com o Rio Ipiranga, e aí isso forma o Rio Doce, e dentro do Rio Doce ela segue também o seu curso e vai até o mar, né? Chega no mar 20 dias depois, lá já em Vitória, onde boa parte dessa lama, na verdade, foi retida pela usina de Candonga, né? Que fica ali pouco depois da cidade do Rio Doce, quando o Rio Doce se forma, né? O Rio Doce se forma na cidade do Rio Doce, uns 80 quilômetros depois do rompimento da barragem, e logo depois ela encontra uma usina hidrelétrica que é toda condicionada já com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para segurar essa lama dentro da barragem. Mesmo assim, né, boa parte da lama é retida na usina de Candonga, a usina é destruída, e ela consegue ainda seguir, né? Mesmo boa parte da lama tendo sido retida, ela consegue seguir o curso do rio e chegar até o mar, né? A gente está falando aí de 80 quilômetros depois da lama ter saído da barragem, ela ainda tinha ali na faixa de 13 metros de altura, né? Então ela sai a 20 metros e percorre pelo menos 80, 90 quilômetros aí com uma altura de uns 13 metros, né, de lama, com uma força também tremenda. Então é quase que inimaginável, né, o que seria esse percurso todo que ela fez e a força, né, que ela tinha e o quanto ela foi destruindo o que estava no caminho.
não tinha tanta coisa no caminho, né? Só essas comunidades menores rurais, que foram... Bento Rodrigues foi completamente destruído, Paracatu de Baixo, boa parte, e na sequência Barra Longa um pouco menos, e aí o restante foi mais algumas pequenas propriedades rurais, mais afastadas, né? A destruição humana, diferente de Brumadinho, né? Ela não foi tão gritante num primeiro momento, né? Os dramas de recuperação na sequência que são bem delicados, mas de partida o drama humano, né? Ele foi menor, pelo menos em comparação com o Brumadinho, né? Foram 19 mortos, Brumadinho foi próximo de 300, né? Então, em termos do desastre em si, né? Dessa morfologia do desastre, acho que é mais ou menos isso. E aí veio o processo de recuperação, né? Ou seja, o que é que foi feito depois, né? Para que os danos que foram causados fossem reparados. E aí você tem 42 programas de recuperação que são desenhados, né, em função de uma série de diagnósticos que são feitos para poder compreender o que foi de fato, quais foram realmente os danos, né, danos dos mais diversos, principalmente ambientais, né, em grande parte, mas não só, os danos mesmo junto às comunidades e vários outros. Então foi feito um mega diagnóstico, né, esses danos foram inventariados, pelo menos num primeiro momento ali meio que às pressas, né, mas esses diagnósticos geraram uma primeira compreensão da dimensão do desastre e serviram de base para a construção dos programas que iriam ser trabalhados na sequência para recuperar a bacia do Rio Doce, né, e todos os danos que foram causados nesse percurso. Um dos entrevistados, né, que eu tive, inclusive do Departamento Nacional de Mineração, hoje a ANM, né, na época da NPM, ele falava que quando ele sobrevoou, né, a região de helicóptero logo no dia do desastre, ele achava que Minas Gerais tinha sido soterrada, né, assim, não conseguia, achava que todo mundo tinha morrido, porque o helicóptero sobrevoava e ele olhava para o horizonte e só via lama. E o helicóptero continuava voando e voando e voando, e ele continuava só vendo lama, né? Então não dava para ter uma dimensão de onde aquilo terminava. Então era algo muito grandioso, realmente. Assim, é difícil de imaginar essa dimensão, né? Mas era algo bem grandioso. E aí isso realmente deixou danos pela bacia inteira, principalmente questões de abastecimento d'água, né? Governador Valadares, que é uma cidade grande do Médio Doce, tem aí na faixa de quase 300 mil habitantes, né? Passou 30 dias sem água. Colatina, já no Espírito Santo, a mesma coisa. E aí, quando a lama cai no mar, ela também, né, afeta os ecossistemas, né, da água doce inteiros e também da água salgada, né, de maneira bem considerável ali já na foz do rio, chegando até muito tempo depois a Abrolhos, na Bahia, né, porque os fluxos de água, né, as correntes marinhas e o vento, eles levam a lama para o lado norte, né? A lama sobe, né? Em termos do mapa, né? Ela vem para a região da Bahia e atinge ali até aquela região. Para a parte do Rio de Janeiro, ela se dilui e não chega a afetar o Rio de Janeiro, né? Então pega realmente mais ali a foz do rio no Espírito Santo e um pedaço ali do sul da Bahia. Então, mas enfim, é um desastre de, né, uma dimensão incalculável, assim. E aí essa resposta, né, começa a se dar, esse diagnóstico é feito de quais foram esses danos, né, envolvendo todas essas questões de desabastecimento d'água, a sanidade do pescado, né, que foi comprometido, os ecossistemas do rio, as matas ciliares, né, da margem do rio, e uma infinidade de coisas. A questão das cidades destruídas, né, que tiveram que gerar todo um processo de reassentamento, e por aí vai, né? Então isso foi inventariado e depois de uma briga judicial enorme, né, envolvendo aí várias ações, no caso de Governador Valadares, mais de 50 mil ações individuais, no caso de Mariana, uma ação civil pública de uma grandíssima envergadura, né? E aí tudo isso virou uma batalha judicial enorme e o Poder Executivo, né, ele de posse desses diagnósticos abre uma mesa de negociação com as empresas, a Samarco, a Vale e a BHP, e eles firmam um pacto, né, um termo de transação e ajustamento de conduta, onde lá dentro desse termo ficam dimensionados os programas de recuperação, 42 programas de recuperação divididos por temas, uma expectativa de aplicação de aproximadamente 20 bilhões de recursos por parte da Samarco com a Vale e a BHP como avalistas, e
a criação da Fundação Renova como uma entidade, né, uma ONG, né, uma empresa privada sem fins lucrativos ligada à Samarco, de propriedade da Samarco, responsável por colocar em prática esses programas de recuperação, e a criação do chamado Comitê Interfederativo, né, uma instância pública constituída por dezenas de instituições do poder público responsáveis por auditar, né, vistoriar, acompanhar o trabalho da Fundação Renova na implantação desses 42 programas. E aí começa, né, todo um processo de reparação ligado a esses 42 programas e acompanhados pelo poder público por meio do Comitê Interfederativo, que ficou conhecido como CIF, né, e suas câmaras técnicas, né, compostas por técnicos dos órgãos, principalmente ambientais e outros mais, né, para acompanhar o processo de recuperação. E aí o processo de recuperação entra em curso, né, com a Fundação Renova, com esses 20 bilhões em caixa, responsável por recuperar a bacia, tendo em vista os danos que foram causados. E aí começa a perversidade da história, né, a ideia dos problemas perversos que eu trouxe lá do início. Então, um primeiro, né, para dar um exemplo, quando a própria Samarco, antes mesmo da criação da Fundação Renova, ela começa a atuar na reparação emergencial, naquele momento mais de resposta, ela faz uma infinidade de trabalhos, principalmente de engenharia, né? Principalmente de obras civis mesmo, reconstrução de pontes que foram destruídas, reconstrução de estradas, reconstrução da própria usina de Candonga, né? De uma série de infraestruturas. E ela consegue ser muito eficiente nisso, né? Ela começa a entregar rapidamente, em 30 dias você tem aí 30 pontes reconstruídas, você tem uma série de entregas muito ágeis, né, que a Samarco consegue prover ali no primeiro momento, e que isso pauta toda a lógica de recuperação daí para frente, né? Só que os problemas que começaram a emergir na sequência, eles não tinham essa natureza de infraestrutura somente, né? Eles envolviam as comunidades, envolviam uma série de questões sociais, envolviam uma complexidade bem maior do que somente reconstruir estruturas. E a Fundação Renova herda essa lógica de engenharia, né, de que da noite para o dia a gente vai resolver o problema e realmente mostrar serviço e dizer que esse desastre é rapidamente superável. E nessa perspectiva, né, como ela está, inclusive, com o caixa bem abastecido, né, e ela se constitui da noite para o dia. Então é uma fundação que nasce do zero, né, ela não existia, e da noite para o dia ela passa a ter ali 1.000 funcionários, né, coisas desse nível. E pessoas que não se conheciam, que não tinham um entrosamento, né, não existia uma cultura organizacional, não existia um conhecimento profundo sobre o seu próprio objeto de trabalho, né, que era o desastre. E aí ela vai tendo que aprender no percurso, né. E aí, para dar um exemplo da perversidade, né, de um dos primeiros grandes erros que são causados, né, você tem a questão dos reassentamentos. E aí a Fundação Renova, com seus arquitetos e engenheiros, ela cria da noite para o dia uma maquete de uma cidade, né, a Nova Bento Rodrigues. Eles prospectam lá um terreno e propõem uma espécie de Alphaville, né, como os próprios moradores e as pessoas começaram a chamar. Ou seja, eles propõem uma cidade inteligente para uma comunidade tradicional, secular, inclusive, né, cheia de costumes próprios e extremamente rural, né, e com pessoas que estavam ali numa ansiedade enorme, né, porque tinham acabado de passar por um desastre, né, tiveram a sua cidade destruída e queriam a sua cidade de volta, né, e começam a receber da Fundação Renova, que está ali numa postura de quem está presenteando aquelas pessoas, né, uma cidade completamente high-tech, uma cidade do futuro, né, com placas de sinalização, Wi-Fi, semáforo inteligente, uma série de coisas que eles nunca tinham nem visto na vida. E quando isso chega para eles, né, vira meio que uma piada e uma angústia também, né, eles começam a querer a cidade deles de volta. E a Fundação Renova não consegue entender como eles podem rejeitar algo que para eles é muito melhor do que o que eles tinham, né? E aí isso vira um grande drama. A cidade também desrespeitava uma série de normas ambientais e tudo mais que eles negligenciaram por total desconhecimento no primeiro momento, né? Isso teve que ser readequado. E
isso se transforma, ao invés deles conseguirem reconstruir Bento Rodrigues em um ano, por exemplo, que era a meta deles, né, dentro dessa perspectiva de uma cidade futurista, digamos, eles até hoje estão num processo de reassentamento porque tiveram que voltar atrás lá desde o início e passar a ouvir a comunidade um a um, né, em termos do que seria inclusive a decoração da casa deles. Né? Os arquitetos hoje em dia sentam do lado do morador e começam ali a desenhar em AutoCAD as casas desses moradores da forma como é uma espécie de reconstituição, né, do que era Bento Rodrigues. E aí isso deu muito mais trabalho, né, do que a Fundação Renova imaginava de partida, né, e achava que ia resolver os problemas da noite para o dia, e até hoje muita coisa é tida como não entregue, como negligente, como mal feito, né, e esse grande conflito ele está presente o tempo inteiro. Assim, você tem realmente uma comunidade atingida que olha para São Marco como uma criminosa que não quer assumir devidamente, né, a responsabilidade pelo que fez e que está ali meio que para empurrar o problema com a barriga para que as pessoas cansem de lutar pelos seus direitos. E, por outro lado, a Fundação Renova faz um discurso oposto, né, de que está ali tentando fazer o melhor que pode, mas que as coisas não são assim tão simples. E aí isso vira um grande drama, né, de relacionamento entre a expectativa das comunidades e as entregas, né, e o relacionamento das empresas por meio da Fundação Renova com essas comunidades, né? E não é uma relação nada simples, e os problemas vão se multiplicando aí dentro desse relacionamento, né? E aí você tem também de tudo lá dentro, né? Você tem comunidades que a princípio são vistas como vítimas, digamos assim, mas dentro delas próprias você tem uma heterogeneidade muito grande, né? Você já tinha ali uma espécie de segmentação social, né? Você tem os melhores de vida, os que tinham mais recursos, os que não tinham tanto assim, e isso se revela nas relações, né? E aí você tem pessoas que sofreram das mais variadas formas, desde as pessoas que se entregaram ao alcoolismo, a prostituição aumentou também, e a questão de pessoas que se aproveitam, inclusive, do desastre enquanto vítimas para tentar candidaturas para vereador e coisas do tipo, né? Então os atingidos eles não podem ser tomados no atacado, né? Eles têm uma particularidade enorme porque cada pessoa reagiu à sua maneira, de boa fé e até de má fé, inclusive, né? Então é um campo muito complexo nesse sentido, né? O campo inteiro dos atingidos. Você tem a Mariana, né? A cidade de Mariana, é uma cidade mais urbana, ela recebe esses atingidos que ficaram desabrigados enquanto eles não têm a sua cidade reassentada, e eles passaram a viver na cidade de Mariana em casas alugadas pela Fundação Renova. E a cidade de Mariana, que acolhe os atingidos num primeiro momento, né? Num segundo momento ela faz o inverso. Ela passa a impor um preconceito, né, em relação a essas pessoas, porque 95% da arrecadação dos impostos, da receita do município de Mariana, ela advinha dos royalties da Samarco. Como a Samarco fecha as portas, o município vai à bancarrota, né, ele deixa de arrecadar quase tudo o que arrecadava. E aí o desemprego vai para a estratosfera, né? Então as pessoas que viviam em Mariana, que num primeiro momento acolhem os atingidos, no segundo momento eles passam a observar que os atingidos estão recebendo indenizações da empresa enquanto eles estão desempregados. E aí começa a ter na cidade um choque cultural, uma segregação social mesmo, né? Inclusive em termos nominais. Assim, você tem pessoas que passam a chamar passam a dividir os marianenses e os marilamenses, né? Então, inclusive um rótulo, né? Um rótulo de preconceito em que você tem ali as pessoas que foram atingidas pela lama tratadas como diferentes. Você tem o caso também dessas pessoas nunca terem... Elas viviam de subsistência, né? Então elas plantavam, colhiam o que consumiam lá em Bento Rodrigues. Quando elas passam a viver em Mariana, elas precisam receber os auxílios que são, né, na medida em que eles vão ganhando isso na justiça e dentro dos acordos, eles passam a receber indenizações, auxílios emergenciais, uma série de benefícios relacionados aos danos que eles sofreram. Só que eles passam a ter que receber esse dinheiro para sobreviver em caixas eletrônicos. E uma cidade como Mariana tem 1 ou 2 caixas eletrônicos, né? E essas pessoas não tinham o costume de usar esse tipo de tecnologia. Então você tem, a cada início de mês, né, filas de pessoas recebendo dinheiro nesses caixas
e que passam a ter vergonha de estar ali, né, porque passam a ser vistas pelos outros, né, moradores de Mariana justamente como os atingidos, né, e aí o preconceito se acirra em momentos como esse, né, em que os cidadãos de Mariana passam a criticar, enfim, até assediar em alguns casos os atingidos que lá estão em Mariana, recebendo esses auxílios, como se eles estivessem numa vida boa, né, recebendo dinheiro da empresa, enquanto as pessoas estão desempregadas. Isso chega ao ponto de se ter que construir uma escola segregada só para os filhos dos atingidos, né, porque as crianças foram quem mais sofreram bullying na escola por conta desse drama todo. Isso no caso do epicentro, né, a gente está falando aí da região em que foi primeiramente diretamente atingida pela lama, mas esse drama ele segue rio afora, né, e em cada trecho do rio o drama é diferente, né, porque, por exemplo, em Governador Valadares você não teve casas destruídas, no Espírito Santo você não teve casas destruídas, mas você teve outros dramas dos mais diversos. Em Barra Longa, por exemplo, a Renova consegue reconstruir a praça da cidade que foi destruída por volta de 6 meses, né? Em 6 meses ela reconstrói a praça, e os moradores ficam criticando todo o processo de reconstrução da praça, porque era uma cidade do interior, pacata, né? Com todo um ritmo dos moradores, e de repente passa a ter caminhão, né? De carga pesada transitando na cidade o dia inteiro. E aí o efeito final disso, né, e aí vem também a perspectiva da perversidade, né, que é a ideia de que tentativas de resolver os problemas geram outros problemas, né? Então você tem no caso da reconstrução da praça, todas as casas começam a trincar, né, porque a cidade não tinha estrutura para receber caminhões de carga daquele nível. E aí o orçamento de reconstrução da praça ele passa a ter um novo orçamento para reconstruir as casas, né, para reparar as casas que foram trincadas por causa dos caminhões de carga que rodavam a cidade para o processo de reconstrução da praça, né? Então esses problemas que vão gerando problemas, eles meio que não têm fim, assim, né? E a outra coisa, pegando o mesmo exemplo da praça, é a questão, e isso virou até uma piada entre os moradores, né? A Fundação Renova chega a pintar a grama da praça com a tinta sintética, e no dia seguinte da inauguração, né, que ganhou uma projeção enorme na mídia, né, que a Renova fez, no dia seguinte os cachorros de rua da cidade estavam todos verdes, né, porque a tinta largou e parecia que tinha sido uma abdução alienígena, assim, né? Então virou uma grande piada entre os moradores, e isso acirrou ainda mais os ânimos, né, de que se eles são tão bons quanto dizem, por que não escutaram a gente sobre como fazer essa reforma, né, e também não nos permitiram participar da reforma, né, e acabaram fazendo uma série de arbitrariedades, de bobagens nesse processo. Então é mais um exemplo assim do quanto, né, um desastre ele não acabou ali no momento em que a barragem rompeu, né, ele vai gerando uma série de outros problemas. Quando você vai mais para baixo do rio, né, você tem a questão da pesca, principalmente, é um dos grandes dramas, né, uma infinidade de comunidades que pescavam naquelas regiões não puderam mais pescar. E você tem, junto com esse drama, né, de pessoas que perderam a sua fonte de renda, a sua atividade produtiva, você tem aí uma questão de oportunistas que aparecem nesse percurso, né, se fingindo de pescadores para poder receber as indenizações da Fundação Renova. Então isso gera um outro grande drama, porque a Renova passa a não querer indenizar uma infinidade de pessoas que eram de fato pescadoras, porque elas não tinham a carteirinha que comprovava a pesca, né, porque eram pescadores artesanais, pescadores de comunidades tradicionais, e não tinham qualquer registro, né, oficial de que eram pescadores. E quem recebeu primeiro as indenizações nesse processo todo foi justamente os pescadores amadores, né, que realmente tiravam essas carteirinhas junto ao Ministério da Pesca, porque queriam exibir para os colegas de que pescavam, né? Então, justamente aqueles que menos precisavam dos auxílios foram os que primeiro receberam esses auxílios por ter como comprovar que eram pescadores. E, de fato, teve muito oportunista que apareceu nesse contexto, né? Inclusive fluxos migratórios que se instalaram, né? Pessoas vindo de outras regiões para a área atingida, para poder se dizer pescadores para receber os auxílios, né? Então, tudo isso gerou um drama enorme, né? E a empresa... a Fundação Renova meio que se aproveita disso também, né? Embora fosse um fato real, mas ela se aproveita ainda disso para postergar os pagamentos e os reconhecimentos dos atingidos, e gera um drama que dura até os dias de hoje praticamente, né? Você tem ainda hoje
pessoas que brigam na justiça por esses reconhecimentos enquanto atingidos para receber as devidas indenizações. E você tem várias e várias pessoas que foram pagas indevidamente, né, tentando ali se travestir de atingido para receber esses auxílios, né? Então, esse movimento de oportunistas de fato aconteceu. Tudo isso é bem dramático ainda hoje, né? Então, outros exemplos, né, desse impacto sobre o impacto, a questão das lagoas da região ali mais da Foz, é uma área que tem muitas lagoas como grandes bolsões de água que ficam no entorno da bacia do Rio Doce. Essas áreas não foram atingidas, mas para que se evitasse que elas fossem atingidas, a Fundação Renova construiu várias estruturas para fazer barramentos, né, para que a lama não entrasse nessas lagoas. E isso gerou outros problemas, que foi em período de chuva, né, essas lagoas começaram a ter enchentes que nunca tiveram, alagando uma série de casas, né, da região. E aí começa a ter uma infinidade de outros problemas relacionados ao problema que a princípio era o rompimento da barragem, né? Então, essa é a perversidade do desastre, né? Ela vai gerando mais e mais e mais problemas na medida em que você tenta resolver cada um deles, né? Até porque precisa de uma resolução integrada, né? Você não consegue resolver, é como um jogo de xadrez, assim, qualquer peça que você mexa vai fazer efeito em todas as outras, né? Então não dá para resolver um problema pontualmente, por isso a complexidade do desastre, né? E aí o desafio empresarial, né? Como é que você lida com problemas dessa monta, né? Que cada vez que você tenta resolver algo, outro problema surge, né? E é o grande desafio de gerenciar um processo de recuperação de desastre. E aí, desses exemplos todos, né, mais um só para fechar, a questão da balneabilidade da água na região já do mar, né, na região marinha. Quando essa lama chega na foz do rio, os estudos começam a ser feitos sobre a condição da água, né, e a sanidade do pescado, se pode ou não comer o peixe, se pode ou não tomar banho no mar, se pode, né, consumir a água na medida em que ela passa por tratamento para abastecimento das cidades, né? Todos esses estudos entram em curso. E eles até hoje, né, eles não conseguem dar respostas definitivas. Para pegar esse exemplo da balneabilidade, quando essa lama entra no mar, esses estudos de balneabilidade são feitos e você tem séries históricas, né, das ciências ambientais, das ciências marinhas, que dão ali os parâmetros, né? Tantos por cento de determinado metal é indevido, né? Tantos por cento é permitido. Então você tem ali parâmetros que vão permitir as análises, né, do que é que pode e do que é que não pode em termos de balneabilidade. E os pesquisadores descobrem que o que eles encontram lá na região marinha é o que eles chamam de a tabela periódica inteira, né? Então não tinha um parâmetro histórico, na ciência mundial inclusive, para dizer se aquela balneabilidade estava ou não adequada. Então eles tiveram não que estruturar os conhecimentos acerca do fenômeno, e sim construir os métodos que iriam permitir a construção desse conhecimento. Então o drama se torna muito grande por conta disso, né? Como é que você vai julgar se pode ou não tomar banho se você não tem ali parâmetros, né, para fazer esse juízo? Então os parâmetros precisaram ser construídos do zero. E aí, em termos de lições aprendidas, né, de tudo isso, a minha tese traz, e aí seriam insights para o setor empresarial, né, a minha tese traz 4 grandes proposições do que tem que ser levado em conta, né, para que se gerencie uma crise dessa envergadura, né? O primeiro é o desenho institucional, né? Como é que você consegue aí integrar as instituições todas que vão estar envolvidas nesse processo de recuperação, né? E aí, pegando o exemplo da pandemia, a gente teve no caso do sistema FIEC um trabalho muito forte do Senai, né? Principalmente do Senai nesse combate à Covid, com várias ações de produção de APIs, de manutenção de ventiladores e outros mais. E o Senai conseguiu, né, com o apoio de várias outras instituições, criar todo um ambiente de parcerias, né, em que elas puderam realmente se congregar dentro de uma estrutura do Senai como um grande protagonista, mas que também tiveram um papel fundamental. Então esse desenho, pegando esse exemplo em específico, né, ele de fato se deu, assim, foi um ponto muito positivo em termos de uma resposta a uma crise dessa envergadura, né? Então se formou uma rede, de fato, de resposta à Covid em termos de parceria com o governo do Estado para poder compreender as demandas, né, que o governo tinha em termos do sistema de saúde, do que é que precisava para estruturar o sistema de saúde
A FUNCAP teve um papel central em termos tanto de fazer essa conexão com o governo, como também de aprovar projetos que serviram para pagar bolsas e constituir todo o capital intelectual, né, que trabalhou. A questão do conhecimento, né, como eu dei o exemplo da balneabilidade, né, e de outros mais, no caso da Samarco, né, teve um drama muito grande em relação a se chegar a respostas, né? A ciência, inclusive, foi conclamada, né, oficialmente a dar respostas para os dramas, né, de conhecimento da Samarco, e até hoje não chegou a uma conclusão, né? Então você precisa ter o conhecimento em mão, você precisa saber se pode ou não comer o peixe para poder tomar decisões, né? Então esse conhecimento ele não chegou a um desfecho no caso da Samarco. Ainda tem muitas questões em aberto que precisam de uma ciência estruturada para dar uma resposta efetiva. Então é um outro pilar, uma outra lição aprendida, né, que foi trazida aí da minha tese nesse aspecto, e que precisa ser considerada. Né? As empresas, ao enfrentarem uma crise de grande envergadura, elas precisam ter um conhecimento acerca de com que elas estão lidando. Né? Isso precisa ser resolvido em tempo hábil. Né? Outra questão foi a qualidade da água. Né? Até hoje também não se tem uma resposta definitiva. São muitas variáveis, a extensão do rio é muito grande, né? São 600 quilômetros de área atingida só da calha do rio. Né? Então o conhecimento é um drama nesse aspecto. O outro é a liderança. Né? Você teve, no caso da Samarco, um drama de liderança muito grande, até porque houve uma disputa enorme, né, entre uma infinidade de partes interessadas, onde as empresas criaram uma estrutura, né, jurídica extremamente robusta para fazer uma pressão sobre o poder público e dali tirar realmente algumas vantagens nesse sentido. E de outro, uma desconfiança enorme, até uma má vontade, uma indisposição das pessoas em geral, as atingidas principalmente, que tem até hoje uma mágoa enorme e não conseguiram transformar isso num debate produtivo. Né? Então é bem dramático esse ponto. E o último são o que a gente chamou na tese de arranjos estruturais, né? O desafio de conseguir integrar ao desenho institucional maior, ao desenho mais oficial, as emergências, as lideranças que vão emergindo no percurso. Né? Como é que você consegue, de fato, integrar as pessoas dentro dos processos deliberativos, fazer com que as pessoas decidam junto com você e ajudem a construir a solução. Então essa coisa de integrar, no caso das empresas em geral, né, os colaboradores, as comunidades do entorno, as pessoas que estão ali realmente dedicadas a tentar dar uma resposta. Como é que você consegue criar uma estrutura que consiga absorver essas contribuições de maneira positiva? Então essas foram as 4 grandes lições, né? Acho que o meu tempo está acabando um pouco aqui, o Instagram nos derruba, né? Mas foram as 4 grandes lições de como lidar com uma grande crise, né? Liderança, conhecimento, um desenho institucional que consiga articular as instituições participantes daquele problema e a coisa de integrar as lideranças que venham a emergir no percurso, né? Consiga realmente gerar uma democratização do processo decisório, da forma como as coisas vão sendo desenvolvidas. Esse trabalho todo, né, ele teve um apoio institucional muito forte da Federação das Indústrias. Eu pude estar lá esses 30 dias, né, com o apoio da Federação, e os resultados hoje, né, eles são bem significativos, porque em termos de produção científica, né, a gente conseguiu propor essa modelagem toda, essas lições aprendidas, como um grande framework internacional, né, publicado numa revista internacional. É o primeiro framework que trata disso, né, dentro da literatura de resposta a desastres industriais. Como eu falei, a própria ONU, né, ela só consegue ir até as fases de resposta emergencial, principalmente as ações de prevenção e mitigação e, no máximo, as ações de respostas emergenciais, com base na experiência da defesa civil. Mas a fase de recuperação do desastre, né, ela ainda é muito descoberta pela literatura. E aí esse framework ele foi publicado numa revista internacional e ele traz esses insights de como realmente você pode lidar com um processo de recuperação de um desastre, né? Recuperação de longo prazo. 2 outras publicações, né, decorrentes também da tese já foram feitas, 3 na verdade em congressos, uma no Reino Unido, no congresso chamado BAN, outra na Irlanda, num congresso chamado CSSI, e uma última agora também em 2020 na Alemanha, né, um colóquio em Hamburgo, sendo que o da Irlanda teve também um convite para participar de um dos maiores periódicos do mundo, né, que é a JBE,
e está em fase de construção esse texto para essa revista, né, para ser submetido até novembro, né? Então seria aí já também mais uma contribuição à literatura internacional do tema, e isso acaba, assim, pessoalmente falando, né, me permitindo construir uma carreira acadêmica e uma interlocução com a comunidade científica internacional, né, em que há de fato uma contribuição, né, em termos de dizer, de tentar construir alguns indicativos, alguns caminhos sobre como se pode lidar em termos de longo prazo, né, com um desastre de grande envergadura, né, com uma situação de crise, uma situação realmente de emergência em termos dos efeitos que ela causa para o longo prazo. Então era mais ou menos isso que eu queria colocar, né, em termos da experiência da Samarco em específico, enquanto pesquisa, e as contribuições, né, que esses insights podem trazer, principalmente para o nosso momento atual de pandemia, porque realmente causou, né, todo um drama de longo prazo que as empresas principalmente vão ter que enfrentar, né, daqui para frente. E aí precisa muito desses elementos, né, talvez de outros, né, a pesquisa não foi feita para esse contexto, mas acho que são primeiros insights, né, de que a gente precisa realmente de liderança, conhecimento, uma estrutura institucional que abrigue, né, as ações e que possa integrar aí as pessoas dentro dos processos decisórios, né? Então são esses os insights iniciais que, principalmente para o setor industrial, né, poder responder a essa crise, seriam insights que a minha pesquisa trouxe que podem ser aí amadurecidos e aprofundados para o caso específico da pandemia. Então era esse um pouco da reflexão, né, que eu queria fazer com vocês. E é isso, eu recebi também um pedido do IEL, né, para divulgar um curso que eu vou ministrar agora em agosto, sobre inovação corporativa, e realmente ficam todos aí convidados, tem 30% de desconto, né, no preço normal do curso, e estou só repassando aqui essa mensagem do time do IEL, né, e agradecer aí ao IEL por esse convite, né, e por poder apresentar um pouquinho da pesquisa e dos resultados, e esperar aí que sirva de alguma forma de insight, né, para que a gente enfrente também o momento atual que é tão complexo, né, tão perverso inclusive quanto o caso da Samarco, ok? Eu queria agradecer a todos e fico à disposição para o que precisarem. Obrigado, até mais.